Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Ribeiro Campelo Advocacia para mais um videozinho da semana, esclarecendo aí um assunto que chega aqui no meu escritório aos montes. Mas antes, vou me apresentar. Meu nome é Yasmin Ribeiro, advogada previdenciarista. Falo aqui para os clientes finais nesse canal, falo no meu canal exclusivamente para advogados previdenciaristas, Yasmin Ribeiro, e estou aqui com um tema. Aquele tema assim que sempre causa divergência com os clientes, divergência no INSS, divergência na justiça, que é a aposentadoria por invalidez, que agora a gente tem uma nova nomenclatura, né? Agora é a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Depois da reforma da Previdência, mudou aí a nomenclatura, e às vezes as pessoas ficam na dúvida, quanto que eu vou receber? Se é melhor receber a aposentadoria ou auxílio-doença, porque as pessoas acham que receber a aposentadoria é melhor do que o auxílio-doença. No entanto, após a reforma da Previdência, isso mudou, né? Esse jogo mudou, porque aí, quando a gente vê uma nova modalidade de cálculo inserido na aposentadoria por invalidez, acaba que, no final das contas, nos frigir dos ovos, se você não tem aí direito adquirido a outra regra, você acaba reduzindo bastante o valor. Então, essa é a polêmica deste vídeo, né? Antes, melhor um auxílio-doença do que uma aposentadoria por invalidez, né? Então, vamos lá. Quem tem direito aí a esta aposentadoria por invalidez, né? Para ter direito à aposentadoria por invalidez, precisa cumprir 3 requisitos. Possuir a qualidade de segurado. Essa qualidade de segurado, ela é garantida a pessoas que se filiaram aí ao INSS, que são segurados do INSS. Cumprir uma carência mínima de 12 meses, né, quando for o caso, porque eu vou te mostrar aqui 3 exceções, e estar permanentemente incapacitado para o trabalho, né, para a atividade habitual exercida. Então, ela tem que ser aí permanente. Né? E quais são essas situações de exceção que dispensam essa carência aí de 12 meses? É o acidente de qualquer natureza ou causa, acidente ou doença do trabalho, ou doenças especificadas lá na legislação que isentam aí essa carência, como, por exemplo, o câncer, como, por exemplo, uma nefropatia grave, né? Então tem um rol específico lá na legislação que garante aí essa isenção de carência. E um outro ponto muito questionado é a questão da perícia. Doutora, se eu sou aposentado por invalidez, eu tenho que voltar para fazer a perícia, né? As perícias são assim aquelas coisas que causam realmente angústia de muitos segurados, muitos clientes, a gente fica casos pessoais mesmo, de angústia em relação às perícias feitas pelo INSS. Então assim, há aí a necessidade das perícias, mas são perícias periódicas, são perícias mais longas, né? E a gente pode falar aí de 2 anos para fazer essa perícia médica aí para a aposentadoria por invalidez. No entanto, tem 3 exceções aí que a gente precisa considerar aí para fazer essa perícia, né? Tem 3 situações que a pessoa não precisa aí se preocupar em ter que se deslocar para fazer essa perícia médica. E quais são? Aposentados com mais de 55 anos de idade e 15 anos de recebimento de benefício, ou seja, a pessoa já está recebendo aí 15 anos recebendo esse benefício, não precisa mais voltar para fazer a perícia. Aposentados aos 60 anos de idade, independentemente do tempo que recebem. Por exemplo, eu comecei a receber agora, Yasmin, mas aí eu já vou fazer 60 anos no mês que vem. Não precisa mais se preocupar com a perícia. E portadores de HIV, tá? E a aposentadoria por invalidez pode ser cancelada, que é o que muitos perguntam, né? Quando o INSS constata aí que essa pessoa não está mais incapaz permanentemente para o trabalho, essa aposentadoria pode sim ser cancelada. Ou outra situação é quando este segurado volta aí voluntariamente para a atividade profissional e houver aí essa recuperação. E qual é o valor? Este é o ponto-chave do vídeo de hoje sobre o valor da aposentadoria por invalidez. Então, vamos raciocinar como é que era antes da reforma. Antes da reforma, a gente pegava lá uma média, né, de todos os salários de contribuição de julho de 94 para cá, tirava aí os 80% maiores, aí dessa média era o cálculo aí, o 100% dessa média que a gente chegava, era o valor que a pessoa iria receber de aposentadoria por invalidez. Então, era um benefício muito bom, né? Porque, veja bem, às vezes a pessoa nem contribuiu muito tempo, mas contribuiu pouco tempo, mas tinha valores altos, a gente conseguia fazer uma boa média. No entanto, pós-reforma da Previdência, esse valor aí mudou drasticamente, inclusive a pauta de judicialização. Eu tenho aí processos aqui no meu escritório em que eu peço a volta do cálculo, né? Com base aí no que a gente entende que é uma inconstitucionalidade, né, pela essa redução drástica no cálculo, porque, pensa comigo, no momento em que mais o segurado precisa, porque ele está incapacitado para o trabalho, incapacitado permanentemente, ele tem uma redução, assim, drástica de salário, ou seja, como é que essa pessoa, que agora mais precisa do que tudo, porque ela está com alguma doença, ela está com algum impedimento, né, então ela precisa ali tratar isso e não consegue trabalhar, como que agora, neste momento de necessidade,
A Previdência, ela, assim, acaba com a vida da pessoa, porque é uma redução drástica mesmo. Após a reforma, como é que é calculado? Antes a gente calculava em 80% dos salários, né? Dos maiores, porque tinham 20% aí de descarte dos menores. Hoje a gente calcula 100%, ou seja, se você tem média ruim, a gente não consegue descartar se você não tiver tempo, por exemplo. A gente vai arrastar todo o período aí, 100% desse período, né? De julho de 94 para cá, para fazer essa média. Então não há esse descarte aí de salário, né? Não nessa modalidade assim que eu tô falando. Se você tiver um tempinho a mais, a gente consegue fazer alguns descartes, mas a regra agora mudou, né? E aí o que acontece? Depois que a gente consegue chegar nessa média, né? A gente pegou 100%, faz uma média, agora a gente tem que pegar 60% dessa média. Então 60% desse valor que a gente chegou é agora o valor que o segurado vai receber. E Yasmine, tem um aumento aí, né? Tem, por exemplo, se o homem ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição e a mulher ultrapassar 15 anos de tempo de contribuição, ele ganha 2% a cada ano que ultrapassar esse período mínimo, né? Mas em tese, se eu acabei de começar a trabalhar agora, por exemplo, e aí me surgiu essa incapacidade, eu trabalho há pouco tempo, não tenho mais do que o período mínimo, que é 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem, então eu vou receber 60% só da média, eu não vou conseguir aumentar mais nada. Então vamos ter um exemplo aqui para elucidar e ficar claro para você. Vamos supor que um homem se acidentou, ele ganhava aí 4 mil reais, a média dele deu 4 mil reais, e ele tem 22 anos de tempo de contribuição. Esse homem se acidentou, não pode mais trabalhar. Então, assim, se fosse antes da reforma, esse homem aí receberia esses 4 mil reais aí, né? A gente tá contando esses 4 mil reais sem saber se poderia ou não excluir esses 20%. Eu tô dando um exemplo hipotético aqui, tá? Agora, se o acidente foi depois da reforma da Previdência, esse homem não vai conseguir mais 100% da média, que antes ele conseguiria, né? Do salário de contribuição dele. Ele vai conseguir aí 60% da média. Aí você pensa comigo, ele tinha 22 anos de tempo de contribuição. Então aumentou quanto tempo do tempo mínimo para homem? 2 anos, né? Então a gente vai conseguir aí multiplicar 4%, porque é 2% a cada ano que passa dos 20 anos do tempo mínimo. Ou seja, ele ficou com 64% da média, que foi os 60 anos, ou 60%, mas 4% a mais aí pelos 2 anos que ele passou de 20 anos. Então, 64% aí de 4 mil reais dá 2.560. Gente, olha a mudança drástica. Antes da reforma, ele ganharia 4 mil reais. Pós-reforma, ele ganha 2.560 reais. Se isso não é uma mudança drástica, que insurge aí a inconstitucionalidade desse artigo, eu não sei. Mas por isso, quando eu falo que nem sempre a aposentadoria por invalidez é melhor que o auxílio-doença, é neste caso, porque o auxílio-doença continua a mesma regra de cálculo anterior. Já a aposentadoria por invalidez teve essa mudança drástica aí, em relação ao período pré-reforma. Bom, Yasmine, vamos falar de coisa boa. E esse adicional aí de 25% que todo mundo fala da aposentadoria por incapacidade? Sim, ele existe, mas não é para toda aposentadoria por invalidez, tá? É somente para aposentadorias por invalidez que constatarem aí a necessidade de um terceiro ajudando essa pessoa, esse segurado. Então aí ela vai ser deferida para uma pessoa aí que precisa de um cuidador em tempo integral, tá? Eu estou aqui à disposição para gerar qualquer dúvida, você pode colocar aqui embaixo, me siga nas redes sociais, né? Qualquer dúvida, eu vou colocar também o WhatsApp aqui e compartilhe esse vídeo aí para uma pessoa que precisa saber disso. Não esquece de dar aquele joinha para contribuição aí para eu trazer mais temas relevantes toda semana. Um beijo e até a próxima.